1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Presta atenção que há uma ênfase aqui. Jesus Cristo, homem. Então, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema Cristo, o único mediador na nova aliança. Mediador, ele é aquele que age como intermediário entre partes distintas. No caso aqui, Deus e homem. Então Jesus, ele é o único mediador, o único que se coloca entre Deus e os homens, separados por causa do pecado, a fim de unir essas partes. Na posição de mediador, então, Cristo é o único que pode unir as partes e resolver para sempre o problema do pecado, a questão da inimizade causada pela queda e pela natureza herdada de Adão. Esse pecado que causa separação, que cria abismo. Jesus é o único que pode se colocar entre as duas partes, no caso Deus e o homem pecador, para reconciliar. A desobediência de Adão estabeleceu dois fundamentos assim muito impressionantes e necessários para o entendimento da humanidade. Primeiro, a necessidade de um mediador, ou seja, quando Adão cai, quando Adão peca e ele leva toda a humanidade com ele, ele determina que a partir daí o ser humano precise de um mediador para chegar até Deus. Por quê? Porque Adão morreu espiritualmente, todos nós sabemos disso. Ele foi expulso da presença de Deus, ele foi impedido de voltar ao paraíso e voltar à comunhão com Deus. Então, quando Adão peca, cria-se uma necessidade de um mediador, porque o homem se tornou inimigo de Deus. Adão passou essa condição a todos os seres humanos. Todos os seres humanos que vêm nascidos de mulher, nascidos de pai e mãe, eles já nascem mortos espiritualmente, já estão nessa condição de morte espiritual e eles precisam de um mediador. Essa morte espiritual estabelece o impedimento de o homem chegar até Deus. Talvez agora você entenda por que você gostaria que muitas pessoas servissem a Deus, muitos parentes, muitos amigos, muitas pessoas conhecidas, mas entendam isso: ele está morto em delitos e pecados, ele não tem como si só chegar até Deus, ele é escravo da carne, ele é escravo do pecado, ele está impedido de chegar até Deus. Há uma barreira enorme que só pode ser resolvida por Jesus. Então, o homem em morte espiritual, Paulo ainda enfatiza mais isso, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele diz que o homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas de Deus. Por mais que se explique, se Deus não abrir a mente desse homem que está morto, se Deus não regenerar esse homem, será impossível ele entender as coisas de Deus. Quando se fala das coisas de Deus para esse ser humano morto em delitos e pecados, ele acha que é loucura, ele entende como loucura, ele não pode compreendê-las. E essas coisas que nós ensinamos aqui, que nós conversamos aqui, que nós discutimos aqui, elas são entendidas espiritualmente. Entendida espiritualmente significa que elas devem ser entendidas por aqueles que já foram selados pelo Espírito Santo. Quem não possui o Espírito Santo de Deus continua escravo do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Ele não tem acesso à pessoa de Deus, ele não compreende essas coisas. Essas coisas são loucura para ele. Então, por tudo isso que o homem herdou, o homem precisa de Jesus como mediador. E Jesus como mediador, a Bíblia nos apresenta que ele vem em direção ao ser humano. É ele que vem em direção ao ser humano, não é o ser humano que vai até Jesus. Por isso que nós aqui não convocamos ninguém para aceitar Jesus, nós não fazemos apelos repetitivos no final do culto, porque esse ser humano está morto em delitos e pecados. É Deus quem deve vir ao encontro dele na pessoa de Jesus Cristo. Esse homem não tem forças, não tem vontade para ir até Deus, ele está inutilizado. Paulo explica isso em Romanos capítulo 3,
há dois princípios ali. O pecado trouxe para o homem o princípio do extravio e o princípio da nulidade. Esse homem é inútil com relação às questões espirituais, ele foi inutilizado, ele está impedido de chegar até Deus. Então o homem herdou de Adão uma natureza rebelde, pecaminosa, e ele precisa de um mediador para reparar essa parte. Então, se por um lado o homem precisa de um mediador, a segunda coisa que o pecado estabeleceu, que a queda estabeleceu, é que o mediador não poderia ser terreno. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, na descrição que João faz, ele diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ninguém. Por quê? Porque o mediador não poderia ser terreno, o mediador não poderia ser humano, homem como nós, vindo de Adão, com essa natureza pecaminosa. Se o homem precisa de um mediador para resolver o problema espiritual com relação ao pecado, esse mediador não poderia ser desse mundo. Por isso que Cristo diz que ele não é desse mundo, para que se entenda de onde ele veio. Nenhum ser humano gerado por outro pecador poderia atuar entre Deus e os demais seres humanos, pelo simples fato de que todos os homens são impedidos de buscarem a Deus, porque são escravos do pecado. Logo, todos precisam de um mediador, de alguém capaz de juntar as partes, de alguém trazer esses inimigos à reconciliação. Irmãos, nós precisamos entender isso claramente. Aqueles que são salvos, aqueles que já são crentes, eles foram reconciliados, e Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Por quê? Por causa dessa graça salvífica. Mas os demais continuam inimigos, separados, afastados, distanciados, impossibilitados de chegar até Deus, mortos em delitos e pecados. Nenhum ser humano, então, foi achado capaz de servir como intermediador, como intercessor. Todos os homens perderam acesso à presença de Deus. Entenda isso de forma mais clara. Quando o Adão é expulso do paraíso, o que foi que Deus fez? Deus colocou o quê? Dois querubins na porta. Para quê? Para evitar que o homem voltasse. Então não tem relação. A partir dali o homem caminha a sua vida dentro dos decretos de Deus, mas longe da comunhão com Deus, separado. Ele precisava de alguém que se colocasse no meio para juntar as partes. Então todos os homens perderam esse acesso à presença de Deus. Logo, todos precisam de um mediador, de alguém capaz de juntar as partes. Por isso Deus enviou seu Filho, o Jesus teantrópico, um ser teantrópico vindo da parte de Deus, com essência divina, encarnado, gerado pelo Espírito Santo, miraculosamente no ventre de uma virgem chamada Maria, pecadora também, mas escolhida para trazê-lo à terra. Irmãos, isso precisa ficar bem claro entre nós. Maria não é santa como propagam por aí. Maria é uma mulher normal, pecadora como todos nós. Vocês lembram do cântico dela em Lucas capítulo 2? O que está escrito lá no cântico de Maria? O meu espírito se alegra em Deus, o quê? Meu Salvador. Se ela fosse santa, ela precisaria de um Salvador? Absolutamente não. Então ela não é santa, ela é uma mulher comum, como outra qualquer. Foi agraciada porque Deus a escolheu para que pelo seu ventre o Espírito Santo trouxesse ao mundo o Messias, o mediador. Mas ela não é diferente das demais mulheres. Então, queridos, Jesus Cristo vem a esse mundo como o segundo Adão, divino, humano e todos ao mesmo tempo. Em algumas explicações da teologia nós vamos ver que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Eu diria que ele é tanto Deus quanto homem. Essa questão de 100% homem, já estaríamos assim, digamos, ultrapassando um pouquinho dos limites, né? Ele é 100% Deus, mas ele não pode ser 100% homem. Ele é homem, ele é humano, mas não é 100% como eu e como você.
Por tudo isso, então, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade morta em seus delitos e pecados. Diante da necessidade de um mediador, a doutrina bíblica reformada usa a expressão solos Christus, que significa solos Christus, ou seja, somente Jesus Cristo é capaz de fazer esta reconciliação. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 15, diz-nos assim: por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, preste atenção, Cristo move para remover as transgressões. Por isso que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo, porque essas transgressões foram removidas, que havia sobre a primeira aliança, sobre o pacto antigo. Esses receberam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, no caso nós, a igreja. Existem algumas verdades teológicas ocultas nesse texto de Romanos, de Hebreus capítulo 9, versículo 15. Vamos a elas. Primeiro, nós precisamos entender a procedência desse mediador. De onde vem o mediador que cremos? De onde vem Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens? A obra que Cristo veio realizar como mediador, ela foi idealizada por Deus antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa que precisa ser entendida por nós. Não surgiu de uma hora para outra. Alguns acreditam que Deus foi apanhado de surpresa lá no Éden, de que Deus colocou o homem lá no paraíso, achando que ele ia fazer tudo certinho, que ia povoar o paraíso e a terra sem pecado, e de repente o homem frustrou o plano de Deus e caiu. Irmãos, é impossível pensar nisso, acreditar dessa forma. Se Deus foi apanhado de surpresa, ele não é Deus, ele não é onisciente. Então, todo este plano estava muito bem pré-estabelecido na mente de Deus antes da criação desse mundo. Antes de haver luz, houve cruz. A morte de Cristo, ela foi decretada antes da criação de todas as coisas. Paulo diz que antes dos tempos eternos, ou seja, antes de começar a contar o tempo para este mundo, às vezes eu fico me perguntando, por que Deus criou esse mundo? Para ter seres humanos? Ele poderia ter seres humanos lá em cima, onde ele está. Mas uma das razões pelas quais Deus criou esse mundo foi para colocar nele o tempo e os seus escolhidos, se relacionar com eles, conviver com esse mundo pecaminoso, mostrar para nós a diferença de como vivem os santos e como vivem os ímpios, mostrar para nós o amor bondoso e gracioso de Deus em escolher uns e deixar outros mortos em seus delitos e pecados. O tempo só conta neste mundo onde nós vivemos. Isso é bastante claro. Tanto é que depois que os homens começaram a fazer viagens espaciais, quando passa dessa expansão azul, a atmosfera que nós conhecemos, o tempo é contado de forma diferente. Só se conta tempo de 24 horas aqui onde nós estamos. Então, Paulo diz que antes dos tempos eternos, ou seja, antes de começar a contar o tempo para este mundo, Deus havia determinado que Jesus Cristo seria o mediador entre ele e os seus escolhidos. Não era entre a humanidade inteira. Não pense que Jesus morreu por todos os homens. Se Jesus morreu por todos os homens e o sangue dele foi aplicado sobre a vida de todos, automaticamente todos estão perdoados. Mas isso não acontece, tá? Essa expiação é limitada, essa eleição tem um número limitado. A graça de Deus, ela foi mostrada salvadora a todos os homens, mas ela não foi aplicada salvadoramente a todos os homens, somente a vida dos eleitos. Há um espaço na nossa mente, na mente humana, quando o tema é a eternidade passada. O que você sabe da eternidade passada? Você já pensou nisso? Antes de Deus criar esse mundo, antes de ele vir aqui ao planeta Terra e dizer haja luz, a primeira coisa que ele disse é a eternidade passada, quando nós não existíamos. Onde estava Deus? O que ele fazia? O que ele pensava? Como se relacionava com os anjos? Antes da queda de Satanás, há um espaço na nossa mente, nós não sabemos
das coisas. O homem é incapaz de conhecer qualquer coisa a respeito de Deus, do passado e do futuro com relação à eternidade, exceto aquilo que Deus revela. Aquilo que Deus não revelou, nós não sabemos absolutamente nada. A Bíblia é relativamente silenciosa a respeito do passado eterno. A Bíblia não mostra detalhes do que havia antes da criação desse mundo e dos tempos eternos. Nós não sabemos como um Deus absoluto se relacionava com um universo inexistente e com um mundo terreno que ainda não havia sido criado. E nós também não sabemos como Deus se relacionava com o mundo que já existia à volta dele. Nós não sabemos quantas galáxias existiam, como elas funcionavam. Tudo isso ainda é muito verde para todos nós. Ainda se pesquisa muito com relação a isso. E as respostas mais claras, mais concisas, mais seguras estão nas Escrituras. Por exemplo, quem não lembra de Galileu Galilei? Galileu Galilei, ele foi morto por quê? Alguém lembra? Ele afirmou que a Terra era aqueles que condenaram Galileu Galilei, se conhecessem as Escrituras, eles já teriam lido que o profeta Isaías diz que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Então não é que Galileu Galilei estudou e chegou à conclusão que a terra era redonda. Ele teve os seus méritos, mas antes dele, Isaías, escrito aproximadamente 600 anos antes de Cristo, já estava dizendo que a terra era redonda. Então, somente a partir das revelações bíblicas é que nós aprendemos que Deus tem decretos, que Deus tem vontade. É através da revelação bíblica que nós descobrimos sobre predestinação, sobre eleição amorosa, sobre a presciência quanto à queda e entrada do pecado nesse mundo. Como um Deus santo permite que Satanás engane Adão? Onde estava Deus naquele momento? Estava descansando? Dormindo? Não, claro, ele estava lá presente, assistindo tudo. Se ele não tivesse intenção de que isso acontecesse, ele teria impedido. Vocês lembram quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque? Já estava tudo pronto, o menino amarrado, o jovem amarrado, fogo, lenha. E quando Abraão ia sacrificar seu filho, Deus disse: basta. Por que Deus não impediu quando Adão foi comer do fruto? Porque tem um plano traçado, pré-estabelecido, e isso nos é revelado nas páginas da Bíblia. Como nós vamos entender que Satanás chegou aqui primeiro que o homem? E como nós vamos poder entender que o homem, ao mesmo tempo, ele foi protagonista, porque ele deliberadamente toma do fruto e come, e ao mesmo tempo ele é vítima. Ele é vítima porque ele é enganado pelo diabo e pela mulher. Então, na nossa mente, é tudo muito limitado. Hoje, sabemos que esse planeta e os fatos aqui acontecidos, eles foram estabelecidos antes da criação. Existe uma mão poderosa que dirige todas as coisas, que conduz, que nada vai poder frustrar os planos e os projetos de Deus. É só você ler Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Os preceitos e doutrinas da graça sempre existiram na Trindade desde a total eternidade. Aquilo que sabemos hoje sempre existiu na mente de Deus. Aquilo que Deus nos revelou foi porque Ele quis que assim conhecêssemos, e aquilo que Ele não quis que conhecêssemos está em oculto. Deuteronômio 29 e 29 vai dizer que as coisas encobertas para nós pertencem a Deus. O Deus que veio unir pecadores eleitos por uma graça amorosa lá na eternidade passada, mediante o decreto da vinda de um mediador, que é Jesus Cristo. Então nós temos que aprender a olhar para Jesus. Jesus não é um grande profeta apenas, Jesus não é um grande mártir na história, Jesus é Deus,
Jesus é Senhor, Ele tem ofícios, Ele tem responsabilidades, Ele está dentro de um projeto divino, Ele segue essa vontade divina. Por tudo isso, esse mediador ele teria que ser divino, ele não poderia ser apenas divino, ele também teria que ser humano. E ele não poderia ser humano, porque todo ser humano nasce morto em delitos e pecados. Em segundo lugar, o mediador veio com funções bem definidas, ou seja, Jesus veio a esse mundo com funções bem definidas. Primeiro, ele é profeta, Cristo é profeta, ele tinha a palavra de Deus na sua mente, na sua boca. Cristo é sacerdote, ele ofereceu a si mesmo em sacrifício pelos nossos pecados, ele intercedeu pelos eleitos e continua a interceder pela sua igreja lá na glória. Cristo é Rei Supremo, sem ele nada do que nós temos à vista poderia ter acontecido. Todas as coisas foram criadas para ele, por meio dele. Sem ele nada poderia ter vindo a existir, porque ele é Rei, porque ele é Senhor, porque ele é soberano. Ele governa esse mundo, ele dirige esse mundo de acordo com a vontade do Pai. Ele é profeta, nós temos a sua palavra nas nossas mãos. Ele dirige todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos aquilo que acontece com relação aos nossos caminhos e às nossas vidas. Ele é Rei, ele é Senhor da igreja, que nos é apresentada como uma espécie de corpo místico, do qual ele é cabeça. Terceiro lugar, esse mediador nos redimiu e nos reconciliou com Deus. Já foi feito, já foi realizada, a obra já foi consumada. Para aqueles que ainda não são salvos, eles precisam desse mediador. Mas para aqueles que já são crentes, a obra já foi feita. Nós não precisamos fazer pacto, pagar promessa, comprar o reino de Deus de alguma forma, tentar ser salvo pelas nossas próprias obras, porque o mediador já nos redimiu e nos reconciliou com Deus. Pelo sacrifício no Calvário, nós recebemos a salvação plena, a eterna salvação mediante a expiação dos nossos pecados. O sangue aplicado lá pelo sumo sacerdote na antiga aliança mostrava que um dia Deus faria isso com o seu filho. Uma das coisas que nós não entendemos, e eu sempre repito para os irmãos, não olhem para a Bíblia com sentimento. Se você olhar para a Bíblia com sentimento, você vai se machucar, você vai se ferir, porque o profeta Isaías diz que na mente de Deus ele agradou o quê? Moer Jesus Cristo. Tudo isso para quê? Para que recebêssemos o perdão. Essa reconciliação em nada dependeu do homem, somente a divindade que aplicou os benefícios do sangue na vida dos eleitos. A salvação é pela graça que é de Deus, a salvação é mediante a fé, que é dom de Deus. A salvação é por vontade divina e não é por vontade humana. João 1, 12, 13. Então, não há elemento humano na salvação, é dádiva de Deus, é graça do Senhor, que vem ao encontro desse pecador morto em delitos e pecados, separado dele, impossibilitado de ir até Deus, condenado ao inferno. Vocês lembram? Quando Jesus disse: aquele que crê em mim, será? E aquele que não crê, será condenado? Não, já está. Por que ele usa a expressão já está? Porque o homem já nasce condenado ao inferno. Um dia eu estava ouvindo um pregador chamado Davi Charles Gomes, e alguém perguntou para o pai dele assim: como é que eu faço para ir para o inferno? Ele disse: continua indo, continua o teu caminho, você já está indo para lá. Irmãos, os salvos, eles receberam essa graça eletiva, redentiva, limitada, específica somente para eles. Um dia todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Um dia todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo, até os salvos. Os salvos vão comparecer perante o tribunal de Cristo
para o recebimento de galardões, para receber a recompensa do trabalho que você efetivou no corpo. E os ímpios receberão uma justa sentença dos seus atos, para passarem a eternidade toda separada de Deus, no lago de fogo. Irmãos, as contas de um dia serão resolvidas, e todos colocados em seus devidos lugares, os salvos na glória, os ímpios no inferno. Pecado e morte serão finalmente destruídos para sempre, e por ordem do mediador. Quinto lugar, o mediador virá buscar a igreja, e aí estará para sempre com os seus. A igreja era um mistério que esteve oculto por séculos. Você não encontra a igreja no Antigo Testamento, ela não aparece lá, não se fala em igreja, porque a relação ali estava limitada entre Deus e Israel. Havia a promessa da vinda do Messias, mas não se falava na igreja, porque a igreja era um mistério que estava oculto. E esse mistério só foi plenamente revelado ao mundo no Novo Testamento, por meio do Espírito Santo. O povo de Israel foi eleito para trazer ao mundo o Messias mediador, e o Messias mediador trouxe ao mundo a igreja. Paulo diz então que a igreja é um mistério que veio oculto em Cristo. Quando Cristo vem a esse mundo, ele traz já consigo o nome dos eleitos, ele sabe quem são os salvos, ele os escolheu, ele morreu por eles. E por isso que nós precisamos entender que a igreja, as pessoas, os crentes, são membros do corpo de Cristo, são ovelhas dele, não são ovelhas de pastores. A igreja não é um curral onde os pastores dominam as pessoas, escravizam as pessoas. Elas são servas do Senhor Jesus Cristo. A igreja é única, não há muitas. Ainda que você olhe as igrejas espalhadas em suas localidades, mas o Apocalipse nos ensina que ela é única, ela é una, e ela vai ser arrebatada. E quando for arrebatada, vai ser arrebatada a igreja de Cristo. Não tem placa, vai ser apenas aqueles aos quais Deus escolheu antes da fundação do mundo. Essa igreja que é única, ela foi edificada sobre a rocha. E sabe o que significa ser edificada sobre a rocha? A rocha, ela foi edificada sobre verdades espirituais vindas do próprio Senhor Jesus Cristo, vindas do Espírito Santo, reveladas nas Escrituras. Então, edificada sobre a rocha é edificada, construída, alicerçada, enriquecida, fundamentada na sã doutrina, na palavra. Por isso que a prioridade aqui é a pregação da palavra do Senhor. Irmãos, a noiva está pronta, adornada, desejosa pela volta do seu Senhor. As profecias e sinais bíblicos se cumprem a cada dia. É possível que o Senhor esteja mais próximo de vir nos buscar do que nós imaginamos. É por causa de Jesus, o Messias mediador, que nós temos acesso à presença de Deus. Nós somos corpo de Cristo, vestidos com a couraça da justiça. Na cruz, Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Ele nos declarou justo, nenhuma condenação há mais sobre nós, porque Ele nos justificou. E além de nos justificar, Ele nos deu uma vida eterna, uma herança que esse mundo não pode corromper de maneira nenhuma. Algumas pessoas pensam que a graça é uma taça de cristal muito fina, que pode ser quebrada a qualquer momento. Não é, querido? A graça que vem da eterna aliança, ela é inquebrável, ela é inviolável, ela é incorruptível. Nada que o ser humano possa fazer para cair dessa graça, para sair desse estado de salvação. Vamos colocar um acabamento aqui. Vamos concluir fazendo um resumo do que o texto base diz. Paulo disse que há um só Deus, e quando ele diz que há um só Deus, não há outro. Aquilo que as pessoas reputam como deuses são frutos da mente humana. Deus os trata como ídolos. Por isso que a ordem é: não façam nenhuma imagem de escultura. Observa, não tem nenhuma imagem aqui, em lugar nenhum, não faz nada. Por quê?
porque a relação de fé não é baseada naquilo que vemos, é baseada naquilo que cremos. Então, há um só Deus, não existe outro. Deus não reconhece a existência de nenhum outro Deus. Eu sou meio assim, né? Tenho um probleminha com aquele corinho que as pessoas cantam, né? Não há Deus maior, não há Deus melhor. Quando se diz que não há Deus maior, não há Deus melhor, está se aceitando a ideia que existem outros. E a Bíblia é clara quando diz: não há outro Senhor, só há um só Deus. Quando Paulo diz também que há um só Deus, há só um que pode salvar o homem da culpa e da condenação eterna. Somente o Deus que servimos, somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, somente o Deus de Israel, somente o Deus da igreja, da qual enviou o mediador. Há um só mediador. Então há um só Deus e há um só mediador. Mediador que é Cristo, capaz de reconciliar esse homem que estava distanciado e separado de Deus, unir as partes. Por isso que todas as vezes, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, elevamos a nossa mente em oração, como é que nós terminamos? Em nome de Jesus. Por que que as orações devem terminar em nome de Jesus? Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele quem apresenta as nossas orações diante de Deus. Aquilo que sai de desagrado, aquilo que sai de errado, o Espírito Santo conserta, intercede, porque nós não sabemos nem sequer orar. Precisamos desse intercessor. E nós temos dois intercessores. Nós temos um intercessor jurídico, que é Cristo, e nós temos um intercessor habitual, que é o Espírito Santo, residual, que habita em cada um de nós. Então há um só mediador, capaz de reconciliar, unir as partes, trazer esse homem morto em delitos e pecados à vida, colocá-lo no corpo de Cristo. Não há outros mediadores e intercessores, ainda que os homens tentem criar. Maria não é intercessora, os apóstolos não são intercessores, os santos canonizados não são intercessores, os grandes gurus não são intercessores. Somente Cristo. Cristo, o homem teantrópico. Cristo, o ser divino e humano ao mesmo tempo. O pecado, ele teve que ser expiado em Cristo por uma razão muito simples. O pecado surge na história da humanidade num homem, Adão, e teria que ser expiado num homem. Então Deus encarna na pessoa de Cristo, vem a esse mundo em forma humana, vai à cruz, morre, derrama o seu sangue e expia os pecados na condição de homem. Um homem divino, da mesma essência de Deus. Os salvos foram reconciliados, os não salvos precisam de reconciliação. Como nós devemos olhar para Jesus na condição de mediador? Aqueles que já são salvos e que são crentes devem olhar para Ele e ver que Ele foi à cruz e tomou o nosso lugar, derramou o seu sangue, perdoou os nossos pecados, nenhuma condenação há mais sobre nós. Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele nos selou com o Espírito Santo. Agora somos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, habitados pelo Espírito Santo, salvos sem nenhuma condenação. Essa é a maneira que devemos olhar para Ele. E aqueles que não são crentes, é muito fácil de notar, eles não sabem para onde vai, e pelo fato de não serem crentes, eles devem olhar para Jesus como aquele que pode salvá-los da condenação eterna. Eles devem olhar para Jesus como o único caminho, a única verdade a ser seguida, o único que pode dar vida eterna. Então nós temos essas duas maneiras de olhar Cristo como mediador. Cristo pode ser visto sobre a ótica dos salvos e Cristo pode ser visto sobre a ótica dos não salvos. Mas, infelizmente, pela pecaminosidade do ser humano, esse homem está impossibilitado de ver Cristo dessa forma. A única maneira é de Deus retirar esse ser humano da morte espiritual, abrir os olhos dele, dar entendimento para ele compreender as Escrituras e assim ele ser convertido a Cristo. Que Deus nos abençoe e que não falte nos nossos lábios, na nossa boca,
nenhum momento em que nós não venhamos a glorificar a Deus pela sua graça eletiva. Que Deus nos faça sermos agradecidos diariamente pela salvação graciosa que recebemos. Partiu dele, a origem é dele. Se não fosse por ele, não seríamos salvos. Se não fosse pela graça dele, não estaríamos aqui, santos, perdoados e justificados. Que Deus nos abençoe.